goleada de todos os tempos na era dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez história na noite desta segunda-feira aqui no Maracanã, goleada de 8-0. Parabéns ao Flamengo, faz uma campanha espetacular. Vai ser difícil bater de frente com o Flamengo aí esses próximos tempos, amigo. O maior do mundo é o Flamengo. E o que eu tenho a dizer depois do Flamengo ganhar de 8-0 do Vitória, é isso aqui. Cara, o Flamengo é disparado, mas disparado o melhor time do Brasil. Assim, e não tô nem falando só em nomes, em individualidade. Tô falando em coletivo. Flamengo do Felipe Luiz, meu amigo, tá uma máquina. Hat-trick do Pedro, faz gol com uma facilidade absurda. Samuel Lino fez os primeiros gols dele no Flamengo, fez 2. O Flamengo jogou pela primeira vez no ano um futebol vencedor e de encher os olhos de falar, caraca, isso é um espetáculo. Flamengo do Felipe Luiz, meu amigo, tá uma máquina. Uma goleada histórica na ação do Flamengo para cima do Vitória, 8-0. O Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro. Muito bom dia para todos vocês, uma ótima terça-feira e vamos juntos aqui analisar na manhã dessa terça-feira as informações do Flamengo, a repercussão da imprensa esportiva de todo o Brasil, falando aí sobre essa goleada, essa histórica goleada do Mengão pra cima do Vitória e um show do Mengão no Maracanã. Vamos juntos aqui analisar, tem Galvão Bueno, tem a imprensa esportiva, os comentaristas do programa da ESPN Brasil, o Neto. Cara, tem muito comentarista aqui pra gente analisar, mas chega aqui, dá aquela moral como sempre, explode dentro do like, vamos bater juntos aqui uma meta de 5 mil, hoje é recorde de likes, nação, 5 mil likes eu acho que é pouco pra esse vídeo. E também compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp, dá aquela moral aqui pro nosso canal e se inscreva, nos ajude a bater os 400 mil inscritos aqui no nosso canal. Coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Goiás, Brasília, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, no Amazonas, no Acre, Roraima. Coloca o seu estado, a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, dando aquela moral aqui no nosso canal. Créditos, vou deixar o canal do João Guilherme, Flamengo TV, canal da Band, ao canal da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Vamos com a classificação do Campeonato Brasileiro, porque líder e vice-líder venceram. Os dois, aliás, os 8 primeiros venceram nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo vai a 46 pontos, isso com 20 jogos. O Palmeiras tem um jogo a menos, mas tem 42. Cruzeiro ali na cola com 41, o Bahia 36, Botafogo e Mirassol 32 pontos, esse é o G6. São Paulo é o 7º com 32 também, Bragantino 30, Fluminense 27, Ceará 26. Na segunda página, Corinthians 25, Galo, Internacional e Grêmio lado a lado com 24. O Santos tem 21 pontos, o Vasco 19. Na zona do rebaixamento estão Vitória, 19 também, Juventude 18, Fortaleza 15 e Sport 10. Começamos então com o chocolate do Flamengo no Maracanã, 8-0. Assunto para o Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo fez história na noite desta segunda-feira aqui no Maracanã. Goleada de 8-0. Você não ouviu errado. 8-0 sobre o Vitória, a maior nos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, claro, chegou a 46 pontos, abriu vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro e o Vitória fica como primeiro time na zona de rebaixamento com 19 pontos. Um jogo que o Flamengo, de maneira fulminante, liquidou já desde o início. Na primeira etapa, Samuel Lino fez gol com 1 minuto, o Pedro com 2 minutos. O Flamengo seguiu pressionando bastante o time baiano e aí conseguiu fazer 3-0, um golaço coletivo, uma bela jogada do Flamengo, 3-0 com a Arrascaeta. Segundo tempo, muita gente podia imaginar que o Flamengo seguraria o freio de mão, puxaria ali um pouco, botaria o pé no freio. Nada disso, seguiu da maneira fulminante que aconteceu. Mais uma vez, Pedro, Samuel Lino, Pedro de novo, Luiz Araújo, e aí também deixou a sua marca com Bruno Henrique no finalzinho, um pênalti ali
observado pelo VAR. A bola bateu no braço do lateral Ramon. Então 8-0, torcida em absoluto êxtase, mais de 60 mil rubro-negros nesta noite aqui no Maracanã, mesmo numa segunda-feira. Agora vamos ouvir, claro, os artistas do espetáculo aqui do Maracanã nessa noite histórica. Realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que não em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram respeito com firulas, ninguém virou a cara, ninguém provocou nem nada, simplesmente olharam para o gol. E isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje. Jogadores determinantes estão num grande momento, uma grande fase, e temos que aproveitar esse momento. Eu estou buscando me entender com todos os companheiros. Hoje a gente teve essa sintonia aí e esse entrosamento dentro desse jogo, mas busco me entrosar com todos os jogadores, com todos os companheiros, e nesse jogo a gente teve uma boa conexão ali. Espero que os próximos jogos e o futuro aqui no Flamengo venha a gente melhorar essa conexão e fazer muitos gols, muita assistência, que é muito mais importante. Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado. Como a gente pode ver, eu sempre entrei em campo para dar o meu melhor pelo Flamengo. Como eu sempre falo, minha força vem de dentro de mim, e Deus me deu força para superar esse momento também. E cada momento que eu passo, que eu vivo, serve para amadurecer, crescer como jogador e como pessoa, né? Eu tenho essa consciência e graças a Deus eu mais uma vez pude mostrar, né, que eu estou aqui para dar o meu melhor sempre, né? Independente do que foi falado ou não, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso oferecer, e graças a Deus eu venho mostrando, né, desde quando eu cheguei aqui no Flamengo, o meu melhor, dando o meu máximo, correspondendo dentro de campo, que é onde eu prefiro dar resposta do que no microfone. Uma sonora goleada aqui no Maracanã, histórica goleada, 8-0 do Flamengo sobre o Vitória. No próximo fim de semana, os líderes encaram aqui no Maracanã, no domingo, o Grêmio, enquanto o Vitória recebe no Barradão o Atlético Mineiro. O Grêmio, não em boa fase, longe disso, é o próximo adversário. Teve aquele 5-0, né, que o Jorge Jesus falou, 5-1. Mas ali era a Libertadores. Aqui a gente tá falando de história do Brasileirão de pontos corridos. 8-0 é o primeiro, a maior goleada nos pontos corridos. Em segundo, 7-0 do Goiás sobre o Juventude em 2003. Outro 7-0 sobre o Bahia do Cruzeiro em 2003. São Paulo também venceu por 7-0 em 2004. Ou seja, já é história. É a maior goleada do Flamengo na história do Brasileirão, empatado com o jogo de 82. É muita coisa, seu Elton Serra. Foi sobre Fortaleza na ocasião. É muita coisa. A maior goleada da história do Campeonato Brasileiro é 10-1. Quer dizer, não ficou longe em termos de diferença, né? E eu tô aqui ouvindo o que o Felipe Luiz fala, a questão de... elogiou a fome dos jogadores, né? E foi isso que eu pensei, o jogo, eles estavam se divertindo, eles estavam felizes. Você vê um Flamengo insaciável em campo, querendo mais tabela, mais gol. E aí sobrou pro Vitória, né? Que mesmo desfalcado, tem que ir pra casa com esse chocolate. Eu acho que a gente tem que fazer uma ponderação que não, e essa ponderação aqui não vai diminuir absolutamente nada o que o Flamengo fez no jogo. É um Vitória desorganizado, é um Vitória que sofreu 2 gols do time reserva do Palmeiras no Barradão, é um Vitória que deixou escapar um triunfo contra o lanterna do campeonato, o Sport, no Barradão também num 2-2, e contra o Juventude, outro time na zona de rebaixamento, acabou sofrendo 2 gols também. Foram 3 empates por 2-2 em casa. Dito isso, o Flamengo se aproveitou dessa fragilidade e impôs categoricamente a sua superioridade técnica e física, Edu, porque para roubar a bola no campo de ataque, recuperar como se fosse um time juvenil do outro lado, você tem que ter muita imposição física, e foi o que aconteceu com esse time do Felipe Luiz. Conseguiu fazer 2-0 logo cedo,
e aí condiciona o jogo, né? Um time que domina a posse de bola, mais de 70% de posse de bola. Um time que começa a dominar o meio-campo. O Jorginho hoje bateu o recorde do Campeonato Brasileiro de passes certos, do Campeonato Brasileiro de 2025. Superou os 120 passes certos, é muita coisa. É mais da metade do que o Vitória trocou o jogo inteiro, o time inteiro, durante 90 minutos. Tamanho domínio do Flamengo. E aí vem os destaques individuais, né? Dentro dessa coletividade que funciona muito bem. Samuel Lino, né, com a jogada, a gente tá vendo inclusive a conexão dele com o Pedro, ele falou sobre isso, né, que ainda pode afinar um pouco mais. O próprio Pedro, que foi muito bem no jogo, acho que os dois destaques, inclusive, da partida individualmente, acho que além do Jorginho, né, o regente desse meio campo, mas um Flamengo que essa fome, ela se traduz, obviamente, num time que quer se impor dentro de um campeonato brasileiro onde é favorito, olhando também do ponto de vista de critérios de desempate, né, lá na frente, o saldo do Flamengo é absurdo. Edu, o Flamengo sofreu 9 gols no Campeonato Brasileiro inteiro. O Vitória sofreu 8 em 90 minutos. Então mostra realmente a superioridade de um time em relação a outro. E você respeita o adversário da forma como o Flamengo fez, atacando o tempo inteiro, colocando em prática toda a superioridade que a gente coloca em teoria com relação ao elenco que tem. Então, quando o Flamengo consegue acelerar, quando o Flamengo consegue ser um time que se impõe diante do adversário, eu tô falando do Vitória, poderia ter sido qualquer outro, qualquer mesmo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo consegue ser superior. E por isso tem esse saldo absurdo, tem esse ataque de mais de 2 gols, agora mais de 2 gols por jogo, uma defesa que praticamente não sofre dentro do Campeonato Brasileiro e que crava esse recorde. E a gente pode falar de marcas numéricas ou marcas que ficam também, cicatrizes, né, que ficam do lado do Vitória e do lado do Flamengo, do próprio Pedro, né? Ele até fala sobre isso, ele tenta fugir um pouco do assunto com relação ao que viveu com o Felipe Luiz e que eu acho que ele dá uma resposta dentro de campo espetacular. É uma vitória histórica, é uma derrota histórica também, de um time que foi muito superior durante 90 minutos. E o árbitro sentiu isso, né, Edu? Terminou antes dos 45 do primeiro tempo e terminou os 45 no segundo tempo. Tamanha superioridade do Flamengo, nem precisou de acréscimos, né, para consolidar uma vitória histórica. Me fez lembrar aquele áudio do Everton Silva, você vai lembrar, era a lateral do Boa Vista, que toma uma derrota importante do Flamengo, ele que tinha sido campeão pelo Flamengo em 2009, né? E aí ele fala: pô, você não entende nem o que os caras falam. A Arrasca entra no 3, pula uma casa, que os caras vão falando que você nem sabe. E é essa impressão que me deu. Os caras do Vitória ali completamente perdidos, né? A ponto do Lucas Arcanjo ter feito defesa importante, o Lucas Halter tirou uma bola em cima da linha. Quer dizer, poderia ter sido mais ainda. E isso que impressiona, né? Fica até difícil destacar individualmente. A gente pode citar o Pedro, que foi o dono da bola no hat-trick, né? Levou a bola para casa, inclusive, né? E a gente tem números do Pedro na tela, profissão camisa 9, é o maior artilheiro do Maracanã, né? Passou dos 100 gols do novo Maracanã, 3 gols na noite de hoje, 1 assistência, 7 finalizações, 4 no alvo, grandes chances foram 3, 16 ações na área rival. Põe na tela pra gente falar do outro destaque no ataque. Ele não tinha marcado nenhuma vez pelo Flamengo, né? Fez o primeiro gol dele com a camisa do Mengão, como ele disse, e logo o segundo. Então, fez 2 gols, foram 3 assistências do Samu, como ele é chamado também. Líder nesse quesito, 3 chances criadas, líder também, 3 finalizações no alvo, completou um drible e 9 ações na área rival. Este foi o ranking até o momento em que ele foi substituído aos 18 do segundo tempo. É curioso que ele ainda não havia marcado, né, Elton? Mas já caiu nas graças da torcida, da exigente torcida rubro-negra, do Felipe Luiz. Ele chegando titular absoluto, né? E parece ter sido uma instrução clara, né, Edu? O Vitória começa o jogo com o Lucas Braga na lateral direita. Um cara que é meia, atacante, né? Joga mais à frente. Com tantos desfalques, o Carille colocou o Lucas Braga como lateral. E o Eric fazendo ali uma proteção a ele, né? Uma dupla ali pelo lado direito da defesa do Vitória. Então ataca o Samuel Lino por ali, por um jogador, em cima de um jogador que não é da posição. Ele já faz isso com laterais de ofício, né?
Imagina quem está improvisado por ali. Então acabou sendo o grande destaque para mim, do ponto de vista coletivo até, porque foram 3 assistências, né? Então acho que coletivamente ele foi muito bem, o Pedro com hat-trick e uma assistência, mas e aí vem a questão da individualidade também, né? 3 gols, mas pro coletivo ele funcionou melhor. E o Arrascaeta também, né? 2 assistências e 1 gol pro Arrascaeta, a gente não pode deixar também o uruguaio de fora. Mas o Samuelino, sim, acaba cada vez mais, né, sendo importante. E foi importante também, um parêntese rápido, o Alexandro acabou se lesionando, uma dúvida inclusive para o Ancelotti, e quando entra o Vinha, que é um jogador que talvez seja um pouco mais ofensivo que o Alexandro, o Samuelino cresceu ainda mais, né? Porque teve alguém por ali, pelo lado esquerdo, para ajudar a abrir a defesa adversária. Então acabou sendo, sim, um dos grandes destaques dessa partida. Alexandro, que saiu logo no começo do jogo, né? Fez um tratamento com gelo, vira dúvida para o Flamengo e para a seleção brasileira, assim como o Joelinton, que também saiu machucado. Já já a gente fala mais de seleção brasileira. Agora, Elton, você falou do Arrascaeta e impressiona, né? Como o banco também é rico. O Alexandro sai, entra o Vinha. Aí entra Bruno Henrique, aí entra Carrascal no lugar do Arrascaeta. É um banco. Ainda tinha Everton Cebolinha, o De La Cruz voltou a jogar. Quer dizer, é muita opção que tem o Flamengo, né? Luiz Araújo, que entrou e fez gol, né? É verdade, Luiz Araújo, é muita opção. Quer dizer, é um elenco muito rico, né? Mas parece que a alma desse time, ainda tem o Pulgar que vai voltar, né? O Felipe Luiz falou sobre isso, só que a alma do time tá ali. A gente tem ali um trio de meio de campo que é espetacular, né? O Saul com o Jorginho deu muito certo, servindo o Arrascaeta ali na frente, que eles saem jogando, saem armando, né? É impressionante como a gente pode chamar uma dupla, né? Saul e Jorginho, como essa dupla deu certo. E eu acho que não sai mais, né? É claro que a gente vai voltar àquela história de o Flamengo tem um time titular de 17 jogadores. Ah, mas só jogam 11. No calendário do futebol brasileiro, que o Flamengo está reclamando, inclusive, né, das mudanças da CBF, você ter 16, 17 jogadores que seriam titulares tranquilamente dessa equipe é um luxo. Então o Bruno Henrique entrar e fazer o gol de pênalti. O De La Cruz, né, recuperado, tendo mais chances, 20 minutos em campo. O Carrascal, contratado, e é uma boa opção também, do meio pra frente entrou no lugar do Arrascaeta, e se fala muito, né, desse cara para funcionar ali como meia quando o Arrascaeta não tiver condições. Então você tem mais um jogador para essa posição. O Luiz Araújo, cara das bolas paradas, mas também da finalização da entrada da área, foi importante também. Então a gente tá falando de um elenco, e a gente não tá citando aqui, né, Edu? O Emerson Royal não entrou, o Danilo não entrou, o Everton Cebolinha não entrou, o Wallace, né, que tem entrado bem nos jogos, inclusive. Então é um elenco muito forte, né? O Pulgar vai ter que esperar um pouquinho, ou talvez aí, que nem o Pedro, né, vai ter que lutar muito para voltar para essa equipe titular. Mas vai ter muitas oportunidades, porque o calendário permite que isso aconteça. Então é um Flamengo muito forte para as duas competições. Caiu na Copa do Brasil, mas tem a Libertadores e o Brasileiro como favoritaço para chegar a decisão da Libertadores e para conquistar o título brasileiro. Goleada do Brasileirão. O Vitória Alcarini, que já foi campeão brasileiro. Que é especializado em fazer boas defesas. Tomou 8 hoje, vai complicado o torcedor lá do Vitória aceitar, né? É verdade. Porque contrata ele para fechar a casinha e tal. Tá escrito, maior goleada do Brasileirão. Sim, desse Brasileirão, as maiores haviam sido Vasco 6-0, o Santos e o próprio Flamengo 6-0 no Juventude. Mas esta é a maior desde que começaram os pontos corridos. É a maior da história do Brasileirão. Gente, de ponto corrido, 8-0. Olha só o que o Mauro falou. A maior goleada desde que começaram os pontos corridos. Sim. É bastante. Estamos falando de 50 anos, 40 É uma diferença. anos. Não, sabe qual que é a maior? 2000 pontos corridos. Você sabe qual que é a maior? 2003, já estamos com 20 anos. Não. Sabe qual que é a maior, Galvão? Fala. Corinthians 10, Tiradentes 1, em 1983, no Canindé. Mas não eram pontos corridos. Né? Não, o Campeonato Brasileiro. Não, mas, antes dos pontos corridos. Se a gente for mais lá para trás, dá mais ainda. Não, né? Não, ele falou depois dos pontos corridos. Antes dos pontos corridos, foi esse 10-1. Aí o coração corintiano. Aí o Flamengo já tinha. O Flamengo já estava. Não, mas foi 10-1. É um fato. O Flamengo já estava com uma das maiores, 6-0 no Juventude, e o Santos em cima do. O Vasco em cima do Santos. Flamengo. Ele faz o meio-campo, que tem um ex-titular da seleção italiana, um ex-titular da seleção espanhola, um titular da seleção uruguaia, um titular da seleção uruguaia no banco, um titular da seleção chilena no banco, tudo num time só.
Quer dizer, é realmente... No banco não, no sofá, né, Galvão? Não é que a Glenda falou no sofá? A Glenda fala não é banco. não tem um banco tão luxuoso que é um sofá de reserva. Mas... Tudo bem, Galvão? Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui na tela da Band. O Flamengo acaba de divulgar uma nota oficial criticando, então, essa decisão da CBF de mudar as datas aí, antecipar a final do Campeonato Brasileiro e adiar as finais da Copa do Brasil. Em nota, o Flamengo disse que o fato do torneio intercontinental de clubes estar programado para dezembro de 2025 já era de conhecimento da CBF desde fevereiro, quando foi anunciado o calendário do ano. O Flamengo disse ainda que essa decisão que antecipa rodadas e em curto período de disputa impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens também, inclusive reduzindo aí o horário mínimo entre as partidas. O Flamengo ainda disse que essa medida favorece indiretamente alguns clubes que não estão mais na disputa da Copa Libertadores da América. Por fim, o Flamengo cobrou do presidente Samir Chaldi, também da CBF, para reconsiderar essa decisão dessa mudança do calendário do futebol brasileiro. Galvão, é com você. Muito obrigado pela informação. Se tiver novidade, fale com a gente. Gente, eu já há alguns anos, todo mundo sabe que eu sou Flamengo. Então, eu posso falar de dois, o Luxemburgo também, dois, o Luxemburgo também já fala, eu. Três, o Leonardo também. A decisão é de uma gestão anterior. Essa decisão é de uma gestão anterior da CBF, e a informação que eu tenho da CBF é que os clubes quiseram assim. Existiam só duas possibilidades do campeonato ter a garantia de terminar: ou se jogava na data FIFA, ou se arriscava do jeito que foi. Sim. Preferiram se arriscar. Agora, a mesma dificuldade, o Flamengo disse que o BAP, a gente sempre me dei bem com você, cara, mas você gosta de uma confusão também. Mas o presidente do Flamengo, você rindo, é diferente. BAP é quente. Tá sentindo saudade dessa coisa de poder falar assim, tô gostando. E aí, o Flamengo está sendo prejudicado porque usar as datas da Copa do Brasil para se preparar para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro. Agora, se não muda e se ganha a Libertadores, faz o quê? Para o Campeonato Brasileiro ou vai jogar o Campeonato lá Mundial de Clubes? O Intercontinental de Clubes. E vejam como se vê diferente. Aqui é assim, nosso programa vai e vai trazendo. Para deixar claro, parabéns ao Flamengo, faz uma campanha espetacular. Está aí junto com o Palmeiras, com o São Paulo. Aliás, são 3 times brigando pelo tetracampeonato, que seria o máximo da Libertadores. Os outros são, então tem Flamengo, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem o Santos da era do Pelé, o Grêmio, não estou esquecendo nenhum não, né? Que são os tricampeões. Então tá aí, e jogando futebol, meteu 8 agora. Gente, vai ser uma loucura lá em Salvador, Vitória, tomar de 8, não é uma coisa compreensível, não é uma coisa normal. O Flamengo joga maravilhosamente bem. O que me preocupa é as pessoas não se entenderem. Pode falar quem quiser. Vai ser difícil bater de frente com o Flamengo aí esses próximos tempos, amigo. Eu vejo espaço pra evolução ainda, cara. Mas o normal, pra mim, é o Flamengo nadar de braçada no futebol brasileiro. Ser campeão de tudo, a gente sabe que é muito difícil. No mata-mata tem detalhes ali que acontecem e você acaba eliminado, tal. Mas, cara, com o elenco que tem, contratando e redondinho, vai ser difícil bater de frente com o Flamengo aí esses próximos tempos, amigo. BAP, olha o que esse cara fez. Maior patrocínio de um clube brasileiro sul-americano. Está entre os 9 maiores do mundo, é o Flamengo. Então é a administração. Olha o Corinthians. Você tem 4 laterais esquerdos. Você tem Palácios, que foi embora e que não jogou, só jogou um jogo contra o São Bernardo, se eu não estiver errado. Isso. E que jogou bem no comecinho. Como titular foi só esse. E depois se machucou. Aí você tem Matheus Bidu, Hugo e Angileri. Olha o Flamengo. Ayrton Lucas, que era o titular, é o segundo reserva. O Vinha, do Palmeiras, da seleção uruguaia. E o titular
veio da Juventus. Alexandro, que é lá de Catanduva, que por sinal jogou na escolinha do tio do Tocha, que é o nosso líder aqui da televisão. O Tocha, meu grande amigo Tocha, né? Aí você pega, assim, tava pra contratar. Alguém sabia do Saul? Os caras vão lá contrata um monstro. Alguém lembra que existe o Gerson? Alguém fala do Gerson? Ninguém, nem nós da imprensa e muito menos o torcedor. Aí você contrata o Plata, pelo amor de Deus. Aí você tem o Dela Cruz na reserva. Aí você tem o Lino, né? Lino. Aí você tem um fenômeno, que é o Jorginho, volante. Aí você tem mais que um fenômeno, um gênio, que é o De Arrascaeta. Aí você tem um zagueiro que custou 6 milhões de euros. Vamos botar 30 milhões. Tava no Red Bull Bragantino. Quem que forçou? E quem que foi o cara que forçou para esse cara ir pro Flamengo? Sabe quem custou mais caro que o Léo Ortiz? Não, eu vou dar esses números agora. Félix Torres. Então, mas é isso que eu falei hoje na televisão. Olha só que... olha que absurdo, Everton Ramos, olha que absurdo, você que tá ligado aqui, olha o que é administração, olha o que pensar no clube. Aí, o Tite, eu quero ele, e foi até o final e o Flamengo comprou ele por 6 milhões de euros do Bragantino, 30 milhões. Olha o Léo Pereira, o que ele joga, os dois têm 10 gols. Olha o que joga os dois zagueiros do Flamengo. Olha o que joga os dois volantes. Olha o que joga os dois meias e olha o que joga os dois atacantes e olha os reservas. E o que eu tenho a dizer depois do Flamengo ganhar de 8-0 do Vitória é isso aqui. Falar o que, gente? É só aplaudir. Cara, o Flamengo é disparado, mas disparado o melhor time do Brasil. Assim, e não tô nem falando só em nomes e individualidade, tô falando em coletivo. O que o Flamengo fez com o Vitória hoje é só mais uma assinatura desse trabalho do Felipe Luiz, que é fora de série e surpreendente, porque um cara começar a sua trajetória no profissional com uma identidade tão clara de jogo e uma execução tão forte como ele tem conseguido, é realmente de um cara que a gente já sabia que era diferente enquanto jogador e que tem que se provado diferente agora também como treinador. Aí você pode chegar pra mim e falar assim, Luiz, o resultado foi contra o Vitória. Cara, mas quantos times são tão melhores que o Vitória como é o Flamengo agora e não conseguem aplicar as goleadas que o Flamengo aplicou? Aliás, quantas vezes um time é tão melhor que o outro e não consegue aplicar goleadas desse tamanho? Então tem que valorizar muito a atuação do Flamengo, porque para meter 6, 7, 8, cara, não é qualquer time em qualquer momento. E o Flamengo, por exemplo, tem um perseguidor que está bem próximo no campeonato. Se a gente for olhar aí por pontos perdidos, o Palmeiras pode estar a um ponto só do Flamengo na tabela de classificação do Brasileirão. Mas a distância entre esses times, do ponto de vista de qualidade de futebol, cara, é muito grande. Porque a gente tem vários bons times no futebol brasileiro que executam as propostas de seus treinadores muito bem. Mas o Flamengo consegue aliar uma proposta ofensiva com qualidade individual e com intenção de machucar e controlar o jogo o tempo todo. Atuação, assim, de gala, que fica marcada pro torcedor do Flamengo. Bora, Bruno Henrique. Faz, Bruno Henrique. Bora. Rede, maior goleada da história dos pontos corridos. Tem que respeitar, não tem jeito. Flamengo do Felipe Luiz, meu amigo, tá uma máquina. Quem quiser falar mal é recalque. Quem quiser falar mal é inveja. 8-0, maior goleada da história dos pontos corridos, é desse Flamengo. Já fez a melhor campanha da história do Flamengo na primeira fase, no primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos. E agora, com esse golzinho aqui, o Flamengo chega à maior goleada da história dos pontos corridos. As maiores tinham sido 7-0. Felipe Luiz, tira a onda. Pra imprensa barricha que tentou te criticar, doidado, tira a onda. E pede pra eles, o que é que eles vão falar? Esse Flamengo tá uma máquina. Tem que aturar, não tem jeito. 8-0 e Felipe Luiz tirando onda com todo mundo. Tá complicado segurar. O vídeo podia ser só gargalhada, né? Não em relação ao Vitória, pelo amor de Deus, respeito máximo ao Vitória, mas sobre a dominância do Flamengo no jogo e o que pode ser o segundo semestre. O Vitória não vai bem. Tá bom, mete 8 neles. É aquilo que eu falei do Palmeiras, quando fala assim, dá sorte nos sorteios, vai lá e ganha. Vai lá, faz 8-0. Gente, mas foi uma dominância, um atropelo do minuto 1. Não acabou o jogo, tá 8-0, eu tô gravando, porque beleza, não vai mudar nada o que eu tenho pra falar. Hat-trick do Pedro, faz gol com uma facilidade absurda. Samuel Lino fez os primeiros gols dele no Flamengo, fez 2. E assim,
Quando o Flamengo perdeu o jogo de ida contra o Galo na Copa do Brasil, porque o Flamengo, não sei o quê, os caras estavam chegando depois de outros saírem, né? Jogadores importantes do Flamengo foram embora, jogadores importantes chegaram, não é assim, chega, põe e joga. Agora a gente tá vendo uma sequência de jogos e você fala, esquece, atropela. E o Vitória, embora um time mais frágil, do Carille, se tem uma coisa que o Carille sabe fazer, era uma defesa. Então uma hora que deram um zoom no Carille, eu falei, vai chorar. Hoje ficou muito claro, o Flamengo meteu em andamento 88. Palmeiras fez 3-0, Campeonato Brasileiro, pra mim está claro, a diferença de 4 pontos, Palmeiras com a menos, se ganhar fica 1 ponto de diferença. O Flamengo pra mim é o favorito e o Palmeiras vai acompanhar. É duelo entre iguais. Cruzeiro fazendo uma boa campanha, eu acho que não chega, mas vai ser protagonista. O que vocês acham? Comentem abaixo. Sapatada e, enfim, espetáculo, diretor. E os flamenguistas que viviam reclamando, falando assim, mas o time ganha, mas não tem aquela porra, não tem aquele brilho, não joga aquele futebol bonito de ver. Caceta! O Flamengo hoje entrou, você acha que o placar tá errado aqui embaixo? Você que não viu o jogo, tá errado não, é isso aí mesmo. O Flamengo meteu 8-0 no Vitória e só não fez mais porque realmente teve um pouquinho de piedade ali e falou, não vou, né, não preciso ir além disso, porque o Vitória completamente entregue, com 3-4 minutos de jogo, o Flamengo tinha 2-0 em 2 gols lindos, bola de pé em pé, um futebol espetacular do Flamengo nos primeiros 20 minutos, depois dá uma diminuída, no final do primeiro tempo termina jogando bem, mas aquele começo espetacular, a gente falou, agora o jogo tá morto, o Flamengo já matou o jogo, não tem porquê, né, correr tudo isso e tal. E aí o Flamengo volta pro segundo tempo e vai um caminhão pra cima do Vitória e faz mais 5 gols espetacularmente, jogando futebol fluido, de pé em pé, com as possibilidades sendo criadas, toques rápidos, retomada de bola e aproximação rápida na área, que era uma coisa que a gente falava aqui, que o Flamengo tinha uma dificuldade, né? O Flamengo retomava a bola e tocava muito a bola, não, hoje foi na direção do gol, rapidinho e tal, Pedro, partidaço, se recuperando, justo num momento muito importante de seleção brasileira, de momento de teste, de convocação, o João Pedro tá lá, né, ele precisa jogar, porque senão ele pode perder a vaga dele, o Matheus Cunha também tá lá, né, jogador de Chelsea, Manchester United, ele não pode dar mole, sabe disso e hoje jogou uma grande partida. Essa escalação do Flamengo de hoje é a escalação ideal, portanto, do Flamengo? Vai perguntar o torcedor mais afoito. Tem De La Cruz, Bruno Henrique, Carrascal, Luiz Araújo, tudo no banco. É difícil, Danilo. É difícil. Eu só mexeria numa coisa. Eu acho que esse time do Flamengo é o time praticamente ideal para o Flamengo jogar o melhor que ele pode. Eu só tenho uma dúvida ali que eu não tenho 100% de certeza, mas se eu tivesse que escolher, na hora que falasse, vamos botar o time aqui da decisão do Mundial. O Flamengo vai jogar o Mundial com o Paris Saint-Germain. Tem que ser o melhor que tem. Entre o Plata e o Luiz Araújo, embora as características sejam muito diferentes, eu acho que o Luiz Araújo tem algumas coisas da cartola para tirar mais do que o Plata. Então eu ia preferir o Luiz Araújo, embora não tenha força física e tal, mas eu gosto um pouquinho mais do Luiz Araújo. Tô falando que o Plata é ruim, né? Já tem que botar aqui legenda para retardado, mas eu prefiro o Luiz Araújo um pouquinho mais do que o Plata. De resto, irmão, gabarito. Esse é o time do Flamengo. Jogou um futebol espetacular, o Vitória tá lascado, não ganha de ninguém, tudo verdade e tal, mas, irmão, é isso que se espera, né? Aliás, é muito menos do que isso que se espera quando você pega um jogo desse. Hoje, o Flamengo jogou pela primeira vez no ano um futebol vencedor e de encher os olhos, de falar, caraca, isso é um espetáculo. Te faço um desafio. Quantas atuações do Flamengo de Jorge Jesus, o melhor time, pra mim, com alguma distância do futebol brasileiro, de 2019 pra cá, aliás, o melhor time do continente, daquele ano pra cá, você viu melhor do que essa atuação do Flamengo contra o Vitória? Eu tô tentando puxar pela memória e não consigo lembrar. Eu consigo lembrar de atuações mais importantes, até porque a fase decisiva da Libertadores e a reta final do Campeonato Brasileiro ainda não aconteceram nessa temporada. O que eu te garanto é que esse elenco é melhor do que aquele, que esse time se defende melhor do que aquele, que esse time, por incrível que pareça, ele é até mais consistente do que aquele. Mas o futebol tem sempre aquela pegadinha que pode fazer o time mais forte perder competições. Para esse time entrar na história como entrou aquele, ou quem sabe até um pouco acima, ele precisa ganhar o que aquele ganhou. E isso, o resto da temporada vai mostrar se vai conseguir ou se não vai conseguir. Potencial, para mim, é maior. Partidaça do Flamengo. Repito, a melhor atuação de uma equipe brasileira em muito tempo. Vocês sabiam que o saldo de gols do Flamengo no Campeonato Brasileiro é maior do que o segundo melhor ataque do Brasileirão? É isso mesmo, o Flamengo fez 44 gols e levou apenas 9, tem saldo 35. O segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro é o do Cruzeiro com 34 gols marcados.
Para além dos números, essa goleada em cima do Vitória aqui no Maracanã mostra ainda mais a força desse elenco. O Flamengo entrou avassalador, fez 2 gols em 90 segundos. O Lino marcou pela primeira vez com a camisa rubro-negra, fez logo 2 gols. O hat-trick do Pedro com um gol absurdo que ele dá um elástico e depois na zona mista ele disse que é um dos gols mais bonitos da carreira dele. E mais, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O Felipe Luiz falou depois do jogo em administrar a expectativa para que o torcedor não venha para o Maracanã no domingo contra o Grêmio esperando outra goleada, senão a partida vai terminar em vaias. Mas como administrar essa expectativa depois do que foi apresentado na noite de hoje aqui no Maracanã, a maior goleada da história do Flamengo no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. E olha só, nação, eu separei um pedacinho, um trecho do último gol do Flamengo, né, o 8º gol do Flamengo, onde o nosso João Guilherme narrou esse gol, que foi um gol histórico, né? O gol que selou a vitória do Flamengo e a maior goleada da era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Então vamos aqui, vamos reagir, vamos ver o que o João Guilherme fez aí, o que ele falou nessa narração. Bora com Bruno Henrique, correu BH, bateu, toca o hino, é gol do Mengão, gol histórico! Vibra! Faz barulho, nação! Grita comigo, nação! Gol do colossal, do arrasador Flamengo! Henrique, com tanta história, com tantas conquistas, com tantas marcas, um gol que entra para a história só poderia ser marcado por um dos maiores jogadores da história do Flamengo, Bruno Henrique, acaba de marcar o 100º gol do Flamengo na temporada e estamos ainda no mês de agosto, uma máquina no Mengão, e este gol confirma a maior goleada até hoje do Brasileirão de pontos corridos. Sem palavras, o Mengão é outro patamar, segura o Flamengo com essa nação, com a maior torcida do mundo, com a mais fanática cantando e empurrando o time, e com a Flamengo TV registrando esse momento histórico e mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-0 pro Flamengo! É isso aí, nação, tá aí a imprensa esportiva, então a repercussão dessa grande vitória gigante do Flamengo, 8-0 para cima do Vitória, um atropelo histórico, a maior goleada de todos os tempos da era de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, nação, de dar aquela moral, deixar o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. E lembrando a você que durante o dia vamos estar trazendo toda a repercussão dessa vitória. O Mengão é líder do Campeonato Brasileiro, então fica ligado aqui no nosso canal, que assim você vai receber sempre todas as informações do Mengão, tá bom? E aqui, ó, tem mais vídeo pra você, só você clicar pra você acompanhar aqui todas as notícias do Flamengo. A gente se vê no próximo vídeo.